Ok, vamos direto ao ponto. Hoje temos em mãos um material que é quase um manual de sobrevivência para discussões, sabe? Um artigo do André Medeiros, lá da Advoco Brasil, desvendando as famosas falácias lógicas. Aquelas conversas que você sente que tem algo meio estranho, mas não sabe bem o que. Pois é, provavelmente era uma falácia dando as caras ali. A nossa missão aqui, nesta nossa análise mais aprofundada, não é só tipo decorar a lista das 24 falácias que o artigo traz. A gente quer entender a mecânica da coisa, por que funcionam, como que elas pegam a gente desprevenido e, o mais importante, como podemos ficar mais espertos para não cair nelas nem usar sem querer, né? É para equipar a gente para navegar melhor nessas tropas de ideias, seja no trabalho, online, ou até naquela treta familiar do fim de semana. Para sair sabendo por que a coisa desandou, entende? Porque a lógica é, como o próprio André Medeiros sugere no texto, né? É a estrutura fundamental de um bom argumento. E as falácias são como rachaduras nessa estrutura, às vezes bem escondidinhas. Identificar isso é quase como ganhar óculos de raio-x para a conversa, sabe? Você começa a ver o que está por trás das palavras bonitas ou, sei lá, dos ataques mais exaltados. Exatamente. E essa é a pegada aqui do nosso papo, do Deep Dive, e fundo em materiais que desafiam a gente a pensar um pouco mais. Como o artigo do Medeiros lista 24 falácias, é um catálogo e tanto. A gente selecionou algumas figurinhas carimbadas, sabe? Aquelas que a gente tropeça toda hora ou que são particularmente, ardilosas. Vamos começar por um grupo clássico, aquelas que tentam tirar o foco do argumento principal, seja distorcendo a ideia ou atacando quem fala. Aqui a coisa já começa a esquentar. A primeira que o Medeiros aborda lá é o espantalho. A tática é manjada, né? Mas eficaz. Pega-se o argumento do outro, dá aquela melhorada, só que para pior, cria-se uma versão caricata, meio exagerada, bem mais fácil de demolir, e aí, pronto, parte para o ataque contra essa versão fajuta. O exemplo do artigo é ótimo. A advogada defendendo energia solar e o opositor acusa. Ah, então você quer acabar com todos os empregos e implantar o comunismo verde? Tipo, totalmente fora da casinha, né? Ignora o ponto real para bater um boneco de palha. E o interessante é pensar por que isso funciona tão bem, né? O espantalho apela direto para a emoção e para o preconceito da audiência, em vez de um debate racional sobre, sei lá, custos e benefícios da energia solar. Joga-se a conversa para um campo minado de radicalismo, de medo. É uma tática que demonstra uma profunda desonestidade intelectual, porque o objetivo ali não é entender ou refutar de verdade, é só vencer a discussão, assustando ou confundindo quem ouve, desvia totalmente o foco do mérito. Isso. E se o espantalho ataca uma versão distorcida do argumento, tem outra figurinha que vai direto na pessoa, o famoso ad hominem. Ah, desse aí todo mundo já viu, né? Com certeza. Em vez de contestar a ideia, ataca-se o caráter, a motivação, a aparência, qualquer coisa do interlocutor. O artigo traz o caso da advogada propondo cláusulas de responsabilidade social e a resposta é tipo: essa ideia só podia vir de você, conhecida por ser uma ativista radical. É o famoso esgotamento de argumentos. Não consigo rebater o que foi dito, então vou desqualificar quem disse. Simples assim. Perfeito. O ad hominem tenta, assim, envenenar o poço, sabe? Se a fonte não presta, a água também não deve prestar. E ele tem variações, como o artigo aponta bem. Uma delas é o tu quoque, que é latim para você também. É aquela tática do sujeito pego no flagra, que responde, ah, mas você também faz? O exemplo do advogado acusado de usar prova ilícita, que retruca, hipocrisia, você mesmo já usou esse tipo de prova no caso X. Percebe? De novo, a discussão foge do ponto central, a legitimidade da prova, neste caso específico, e vira uma troca de acusações, um bate-boca. É a técnica do ventilador de sujeira, né? Jogar para todo lado. E o artigo menciona ainda uma prima dessas táticas aí, a falácia genética. A ideia aqui é julgar um argumento ou uma informação baseado só na origem dela. O exemplo clássico do político acusado de corrupção que,
Em vez de se defender das acusações, ataca a emissora. Cuidado com essa mídia, hein? Ela tem seus próprios interesses. Não se discute a acusação em si, ataca-se o mensageiro ou a fonte. É outra forma de fugir do debate real. Exatamente. Todas essas, espantalho, ad hominem, Tucoque, a genética, elas compartilham essa característica de desviar o foco do conteúdo do argumento, né, para atacar elementos periféricos. A pessoa, a origem, uma versão distorcida. É um padrão interessante que o Medeiros expõe. A argumentação falaciosa, muitas vezes, prefere esses atalhos que atacam a credibilidade ou exploram vieses, em vez de enfrentar a lógica da questão de frente. Saindo um pouco desses ataques mais diretos, o artigo nos leva para outro terreno fértil para manipulação: o apelo às emoções e ao coletivo. O apelo à emoção é um prato cheio. O exemplo que o Medeiros usa é quase uma piada pronta, né? O advogado que, sem ter como defender o cliente da acusação de fraude, apela para a compaixão do júri, dizendo que o pobre coitado cometeu o crime porque precisava muito comprar uma lancha nova. Chega a ser cômico, mas ilustra perfeitamente a tentativa de substituir a razão pela pena, pelo dó, pela compaixão. O ponto crucial aqui, e o artigo deixa isso meio implícito, é a diferença entre emoção legítima no argumento e a emoção como substituto da lógica. Claro que temas importantes despertam emoções. Isso é natural. O problema é quando o apelo ao medo, à raiva, ao orgulho ou à pena se torna a única base para aceitar uma conclusão, sabe? Atropelando a análise dos fatos, das evidências. É uma tentativa de sequestrar o julgamento racional da pessoa. E nessa linha de apelar para sentimentos em vez de fatos, temos o ad populum, o famoso apelo à maioria. A ideia é simples. Se tanta gente acredita ou faz, então deve ser verdade ou deve ser bom. O artigo cita o promotor que usa a opinião da maioria religiosa sobre o aborto como se fosse um argumento jurídico válido por si só. É tentador concordar com a manada, né? Mas a história está cheia de exemplos de maiorias que estavam redondamente enganadas, não é mesmo? Sem dúvida. A popularidade de uma ideia não é critério de verdade, né? E essa lógica do apelo ao coletivo ou a uma suposta sabedoria popular se conecta a outra falácia interessante que o Medeiros inclui, o apelo à natureza. Argumentar que algo é bom, ou justo, ou preferível simplesmente porque é natural. O exemplo é defender a mediação como um processo natural, em oposição ao litígio que seria visto como artificial ou uma aberração. Ora, nem tudo que é natural é bom, pense em vírus, desastres naturais, e nem tudo que é artificial é ruim. Vacina e saneamento básico, por exemplo, é mais uma vez uma fuga da argumentação concreta, apelando para um rótulo que tem uma carga positiva, mas que é vazio de lógica específica para o caso. Boa conexão. Agora, vamos para um campo minado onde muita gente boa escorrega feio. Os erros de raciocínio lógico puro, especialmente sobre causa e efeito. A causa falsa é um clássico absoluto. O artigo detalha bem as variações. Confundir correlação com causalidade, tipo, acontecem juntos, logo um causa o outro, ou a famosa post hoc ergo propter hoc. Veio depois, logo foi causado por. O exemplo da reforma trabalhista seguida por queda no número de ações é perfeito. O advogado crava, viu, a reforma causou a queda, mas ignora totalmente outros fatores. Crise econômica, receio dos trabalhadores, mudanças na justiça. Atribuir causalidade exige muito mais do que uma simples sequência no tempo, né? Essa distinção entre correlação e causalidade é fundamental e, infelizmente, muito negligenciada no dia a dia. Duas coisas podem variar juntas por inúmeras razões, pode ser coincidência pura, influência de um terceiro fator que a gente não está vendo, ou até causalidade reversa. Afirmar que A causou B só porque B veio depois de A é um salto lógico muito perigoso. O artigo do Medeiros acerta em cheio ao destacar essa como uma armadilha comum que a gente vê o tempo todo em análises apressadas de dados ou de notícias. E falando em saltos lógicos perigosos, chegamos à gloriosa ladeira escorregadia, ou declive escorregadia. O prenúncio do apocalipse iminente. Essa é aquela em que se pega uma medida inicial muitas vezes até razoável
e se projeta uma cadeia de consequências cada vez mais drásticas, mais improváveis, culminando num cenário catastrófico. Tudo para rejeitar a medida inicial. O exemplo no artigo é impagável. Aprovar uma lei de proteção animal hoje vai levar inevitavelmente ao fim da propriedade privada, ao comunismo e a todos nós comendo grama no futuro. É hilário, mas a tática é séria. Inflar o medo de um futuro distópico, o ponto Z lá na frente, para que ninguém queira dar o primeiro passo, o ponto A. É a falácia do efeito dominó totalmente exagerado. Desvia-se completamente a atenção do mérito da proposta inicial, a Lei de Proteção Animal, no exemplo, para um futuro hipotético e geralmente sem nenhuma evidência que sustente essa cadeia de eventos. O apelo é puramente ao medo, à ansiedade, contornando a necessidade de discutir a proposta real com seus prós e contras reais. E já que estamos falando de erros de percepção sobre sequências e probabilidades, vale mencionar rapidinho a falácia do apostador, também listada pelo Medeiros. É aquela crença de que eventos aleatórios passados influenciam eventos futuros independentes. O advogado que ganhou 5 casos seguidos e acha que por isso a sorte está a seu favor no próximo, ignorando que cada caso é um caso, né? Começa do zero. Essa dificuldade em aceitar o acaso é um terreno fértil para a gente se enganar, sem dúvida. Bom, avançando, temos outro grupo de falácias que simplificam demais a realidade. Os falsos dilemas e as generalizações apressadas. O clássico preto ou branco, também conhecido como falsa dicotomia. Apresenta-se uma situação como se só existissem 2 opções, geralmente extremas, ignorando todo o espectro de possibilidades no meio. O artigo dá o exemplo do promotor. Ou este réu fica preso, ou ele voltará a cometer crimes assim que sair. Simples assim, pá. Ignora a reabilitação, penas alternativas, nuances da situação. Tudo. Essa é uma ferramenta retórica muito eficaz para encurralar o interlocutor ou a audiência. Ao apresentar só 2 opções, geralmente uma delas claramente indesejável, força-se a escolha na direção que a pessoa quer. O que é fascinante aqui, e o Medeiros implicitamente nos alerta para isso, é como essa simplificação bloqueia o pensamento crítico. A realidade raramente é binária, né? Quase sempre há múltiplas opções, graus, contextos a considerar. O falso dilema simplesmente oblitera essa complexidade toda. E o curioso é que o artigo também aponta para o erro oposto, a falácia do meio termo. Achar que a verdade ou a solução mais justa está sempre, invariavelmente, no ponto médio entre 2 posições, não importa quais sejam. O exemplo é ótimo. A acusação pede 10 anos de prisão, a defesa pede absolvição e alguém sugere 5 anos como o meio termo justo. Mas e se a absolvição fosse claramente o correto, ou os 10 anos fossem justificados? O meio do caminho entre o certo e o errado não é necessariamente meio certo. Pode ser simplesmente errado também. Exatamente. Buscar o consenso ou a moderação pode até ser válido em negociações, claro, mas como princípio para determinar a verdade, falha miseravelmente. A verdade não emerge automaticamente de uma média aritmética entre todas as opiniões. Às vezes, uma posição está fundamentada em fatos, em lógica, e a outra simplesmente não está. O meio termo, nesse caso, ainda seria uma posição sem fundamento sólido. Perfeito. Para fechar a nossa seleção das 24 falácias do artigo do André Medeiros, vamos olhar rapidinho para o uso indevido de autoridade e de evidências. O apelo à autoridade é a famosa carteirada. O exemplo do juiz na Blitz, você sabe com quem está falando, é emblemático. A ideia é que o cargo ou o status de alguém automaticamente valida a sua posição ou lhe concede privilégios, dispensando argumentos ou justificativas. Muitas vezes é por arrogância disfarçada de argumento, né? É importante fazer uma ressalva aqui que o próprio bom senso sugere, né? Claro que devemos ouvir especialistas em suas áreas. O problema não é citar uma autoridade relevante. A falácia ocorre quando a autoridade é usada como substituto do argumento ou quando a autoridade citada não é relevante para o assunto em questão. O título de alguém não garante que tudo que essa pessoa diz seja verdade absoluta, mesmo dentro da sua área, se não for apoiado por evidências e raciocínio lógico. A pergunta a se fazer é:
Sempre. A autoridade está sendo usada para iluminar o argumento com conhecimento específico ou para intimidar e encerrar o debate? Ótima distinção. E na esteira da evidência mal utilizada, temos a falácia anedótica. É usar uma história pessoal, um caso isolado, como se fosse prova definitiva de um ponto geral. O exemplo do advogado que conta a história emocionante do tio-avô para justificar um pedido de dano moral hoje. Histórias conectam, emocionam, são fáceis de lembrar. Muito mais que estatísticas chatas, né? Mas um caso isolado, por mais tocante que seja, não prova uma regra geral e não substitui uma análise de dados mais ampla e representativa. Nunca. E isso nos leva diretamente a outra falácia relacionada, que o Medeiros descreve de forma muito visual: o atirador do Texas. Imagina só, alguém atirando aleatoriamente num celeiro e depois pintando o alvo ao redor dos buracos de bala que ficaram mais juntinhos para parecer que tem boa pontaria. Essa é a falácia. Selecionar depois só os dados que confirmam sua hipótese e ignorando convenientemente todos os que a refutam. O advogado que só mencionou os 3 casos em que sua tese funcionou, esquecendo de propósito os 30 em que falhou. Tanto a anedota quanto o atirador do Texas manipulam a percepção da evidência, criando uma ilusão de suporte que não resiste a um olhar um pouquinho mais atento. Ufa, que passeio por esse campo minado da argumentação, hein? Analisando assim o material do André Medeiros, fica claro que entender essas falácias não é só um exercício intelectual, não. É uma ferramenta prática fundamental. E não só para advogados, como o texto foca um pouco, mas para qualquer um de nós que precise se comunicar, debater, formar opinião no dia a dia. No fundo, é sobre fortalecer nossa capacidade de pensar criticamente e não ser levado na conversa mole. Concordo plenamente. E a relevância disso só aumenta neste nosso mundo inundado de informação, desinformação, opiniões disparadas a torto e direito, especialmente nas redes sociais, né? É o tempo todo. O artigo do Medeiros, ao sistematizar essas armadilhas, acho que nos convida a uma maior responsabilidade individual na comunicação. Sabe, sermos mais honestos e claros ao argumentar e mais atentos e críticos ao ouvir ou ler os outros. Como o final do texto bem coloca, a credibilidade pessoal e profissional está muito ligada a essa capacidade de argumentar com solidez e clareza. É isso aí. Talvez o grande objetivo ao aprender sobre falácias não seja se tornar um caçador de erros ou vencer debates a qualquer custo, mas sim elevar o nível da conversa. Ter trocas mais produtivas, mais racionais, que realmente nos ajudem a entender melhor as coisas e tomar decisões mais informadas. Menos espantalhos, ad hominems e ladeiras escorregadias e mais argumentos que parem de pé, por favor. Bom, chegamos ao fim desta nossa exploração do artigo de André Medeiros sobre as falácias lógicas. Esperamos que esta conversa aqui no The Deep Dive tenha sido não só informativa, mas que também tenha provocado algumas reflexões e, quem sabe, ajudado a identificar algumas dessas estratégias por aí no dia a dia. E para não perder o costume, fica uma provocação final aqui para a gente pensar. Ao ficarmos craques em identificar as falácias nos outros, como é que a gente garante que esse conhecimento vai ser usado para buscar entendimento mútuo e não apenas como mais uma arma no arsenal retórico para ganhar a discussão a qualquer preço? E ainda, será que a própria velocidade e a superficialidade das interações online não nos tornam, a todos nós, mais propensos a usar e a cair nessas armadilhas lógicas, mesmo sem ter má intenção? Fica aí para pensar.